Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, que já está conectado aqui com a gente, historiador, professor, está sempre às segundas, inclusive, por aqui. Cadê o Fernando? Está aqui. Olá, Fernando, tudo bem com você? Como está esse início de semana? Tudo bom, Thalita? O início de semana conturbado aqui no DF, né? Nós estamos com incêndio de grandes proporções aqui próximo, mais de 120 dias sem chuva, enfim, o DF está complicado. Está ficando um pouco árido, mais ou menos como a política brasileira. Pois é, o Horta comentava para mim que tá uma secura lá em Brasília, eu imagino. 120 dias é muito tempo, de fato, que terrível. Vamos falar então sobre o processo eleitoral. A gente tem essa pesquisa. Eu até conversava com o Horta também aqui nos bastidores sobre a semana passada. Eu me lembrei bastante de uma fala do Miguel Stedley, do Ponto Newsletter, em que ele dizia que esse processo eleitoral está muito chato, porque as pesquisas vêm se repetindo de fato, né? Agora a gente tem aqui de início da semana a ABT-GFSB, que se repete, na verdade, com essa boa notícia de que Lula sobe um pontinho, Bolsonaro desce 2, né? Mas é muito difícil esse cenário se transformar de qualquer maneira. Queria te ouvir sobre isso. Se você acha que ainda há tempo disso se transformar ou a gente vai se manter assim ali até primeiro turno, com chances, inclusive, que parecem cada vez menores de encerramento da eleição no primeiro turno, né? Como você está vendo, Horta? Então, as chances de uma alteração são muito pequenas, irrisórias, né? Salvo alguma coisa completamente imponderável, impensável aí, a eleição hoje, pelo menos até outubro, até a votação em outubro, é saber se Lula liquida essa fatura no primeiro turno ou se Bolsonaro vai para o segundo turno. Não tem muito mais do que isso. Apesar de as microcandidaturas ainda terem ali, né, trabalharem com os seus militantes, a ideia de que não, nós vamos aumentar aí 10, 12, 15 pontos percentuais em 30 dias, o fato é que durante os últimos 2 anos, Bolsonaro e Lula oscilaram o quê? 2, 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, nada mais do que isso, quer dizer, o cenário vem numa rigidez estática muito grande, muito característico de sistemas polarizados. E ainda se você somar isso, o nível de certeza de voto, quer dizer, você deu ali o dado, quase 80% do eleitorado brasileiro estaria já decidido, então a possibilidade de você alterar esse cenário ficaria restrito à soma de 20%. Vamos imaginar, né, um cenário totalmente favorável às microcandidaturas, que algum dos candidatos consiga efetivamente captar esses 20% de indecisos e conseguir transformar tudo em voto para si. Ainda assim, ele não vai para o segundo turno, porque Bolsonaro já tem mais de 30%. Então, nós estamos num cenário onde, efetivamente, a disputa até o dia da eleição é se nós vamos encerrar esse pesadelo no primeiro turno ou se algumas outras forças vão permitir que Bolsonaro tenha mais 30 dias de respiro, suspiro, suspense e, muito provavelmente, uma violência política grande no Brasil inteiro. Antes de falar sobre essa questão da violência, eu queria falar sobre o voto útil. É muito capaz, né, que as campanhas, principalmente a de Lula, bata muito forte nessa questão do voto útil, já que há pontos a serem conquistados, inclusive entre Tebet e Ciro, que viriam, inclusive, de acordo com o Datafolha, para Lula, né? Eu cheguei a citar, acho que na semana passada, eu não lembro se foi Datafolha ou alguma outra, mas elas citam ali, o segundo candidato de Ciro é Lula, dos votantes em Ciro é Lula, e os votantes de Tebet têm como segunda opção próprio Ciro, mas daí a gente tem essa migração que pode ir para Lula também, né? Então, assim, Lula sai ganhando muito com essa questão do voto útil, né? Você acredita que dá para conquistar esses pontinhos nessas retas finais? Pois é, eu acho que há dois caminhos aí. O primeiro é exatamente trabalhar essa questão do voto útil, que é extremamente importante hoje para que a gente resolva essa situação no primeiro turno e alivie grande parte da população brasileira do desespero que seria um segundo turno e tal. A segunda, eu acho que deve haver um movimento agressivo do Partido dos Trabalhadores para negociar e conversar tanto com o PDT de Ciro quanto com o MDB de Tebet, porque a rigor qualquer um dos dois que efetivamente apoiar Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno vai se tornar a pá de cal do fascismo de Bolsonaro. Quer dizer, se houver essa união ainda, o candidato que fizer isso, ele tem, vamos dizer assim, um ganho muito expressivo
se comparado com o pequeno número de votos dele, né? Você pega uma Tebet que tem 5%, mas nesse momento esses 5% dela valem muita coisa. A mesma coisa o Ciro. Tem só 9%, mas no primeiro turno esses 9% valem muito se transferidos a Luiz Inácio Lula da Silva e dar uma vitória no primeiro turno. Então esses candidatos eles têm que começar a perceber que eles têm uma janela de oportunidade nos próximos 15 dias, muito provavelmente, de fazer valer esses votos que eles obtiveram de uma forma muito grande, muito maior do que qualquer perspectiva de segundo turno, porque no segundo turno as pesquisas mostram que o Luiz Inácio Lula da Silva ganha de Bolsonaro, independente dos apoios que forem feitos. Então a hora é agora. Eu acho que o PT poderia fazer esse movimento mais agressivo frente a esses partidos, numa negociação um pouco maior, porque interessa resolver isso no primeiro turno, até por uma questão de legitimidade política para um próximo governo Luiz Inácio Lula da Silva.